E as pessoas desobedecem e fazem o quê? Vão. Para onde? Porta larga. Agora eu te pergunto, olha bem, Messias dizendo. Messias disse para não desobedecer, não pegar, fazer. É igual Adão fez, pegou a fruta, a Eva pegou a fruta e aconteceu tudo o que está acontecendo hoje. Mas pare e pense. Messias disse, cuidado com a porta larga. Quando for orares, não faça que nem os hipócritas, que vão na sinagoga ou nas igrejas orar em pé. Tu, porém, ele separa dois povos. Dois povos. Olhe bem, ele está separando dois povos. Os que vão orar em pé nas igrejas, sinagoga, nos templos, qualquer lixo desse. E um que não vai. Olha a desobediência daqueles que vão para a porta larga e a obediência para aqueles que não vão. De novo, ele disse, quando você for orar, não faça igual os hipócritas que vão nas igrejas, ficar de em pé nas igrejas. Está escrito, as letrinhas estão aqui. Ó. Não é para fazer igual. E aí vocês cometem a desobediência que mesmo Adão e Eva cometeu. Você está tirando, como se você estivesse tirando o fruto do pé. Um exemplo que é banana, maçã, é só um exemplo. Você é desobediente. Se você deixa desobedecer o Pai e o Messias, acabou para você. Ele disse para não ir orar nas igrejas, na sinagoga, de pé na sinagoga, fazer igual os hipócritas. Ele disse para não fazer, as letrinhas estão aqui. E você vai e você está desobedecendo. E você acha que você vai entrar no reino do céu por causa disso? Outra coisa, ele disse para um povo para não fazer igual a eles, esse povo que entra na porta larga, muitos entram lá na porta larga. Ele deu vários exemplos, só você encaixar o que ele falou. Olha bem, ele falou bem claro, olha, não faça igual os hipócritas que ficam orando de pé na sinagoga, nas igrejas. Ele falou para não fazer. Tu, porém, quando for ao Pai, nada de Deus, Pai, outra desobediência. Ele disse para chamar Pai Nosso está no céu. A ninguém na terra chama de Pai, mas vocês preferem chamar de Padre, que é a mesma coisa em latim, Padre significa Pai. Mas é desobediente. Esse mandamento não foi escrito em pedras, mas é um mandamento tão forte como os outros 10. Porque aquele que desobedece a palavra do Pai e do Messias, raramente terá salvação. Ele disse, não faça igual os hipócritas, as letras estão aqui, só lê. Não é mentira, está escrito, você está desobedecendo. As letras estão aqui, olhe bem, leia. Não faça igual os hipócritas que oram em pé, na sinagoga, nas igrejas. Tu, porém, quando tu for falar com o Pai, entra no seu quarto, tranca a porta, em secreto. Fala com o Pai em secreto, que em secreto ele vai te ouvir. Simples assim. Agora eu te pergunto, com essa desobediência, aonde vocês católicos e evangélicos vão chegar? Aonde? Se Adão, Eva, tirou o pé, desobedeceu, pegou o fruto que não era para comer, uma desobediência, foi expulso do paraíso, foi proibido de ver o reino do céu. Eles tinham contato com o Pai e com o Messias o tempo todo, naquela época, e eles foram proibidos disso. No começo ainda tiveram um pouco de contato com o Pai e com o Messias, mas depois tiveram que se virar. Mas eu te pergunto, se Adão e Eva, naquela época, porque desobedeceu a desobediência de tirar o fruto e comer, imagina você que está indo na sinagoga ou nas igrejas. Ele diz, cuidado com a porta larga, são muitos que entram por ela. Completando, não faça igual os hipócritas que ficam em pé orando nas igrejas e nas sinagogas. Tu, porém, quando quer falar com o Pai, entra no seu quarto, tranca a porta e fala com ele em secreto. Em secreto ele vai te ouvir. E agora, eu digo, com essa desobediência, o que você acha que vai acontecer com vocês? Que ficam nessa paranoia, que hoje está todo mundo na paranoia. Ficam falando com sombra, com espírito, vai no espiritismo, vai em qualquer lugar e fala com os espíritos, com o demônio, vê disco voador em todo lugar, passa um drone, o rapaz tem um drone à noite, põe as luzinhas, passa no céu, a pessoa, é disco voador, é ET, tá tudo doido. O pessoal usa drone hoje em dia, põe as luzinhas no drone, o drone fica passando a noite, a pessoa pensa que é disco voador, ET, aí aparece as luzinhas no meio do mato, a pessoa fica, ai. Até onde vai essa paranoia? A desobediência. O Pai mandou
falou. Eva desobedeceu e com a desobediência de Eva derrubou Adão também. O Pai mandou os profetas. Eles falaram a verdade. Todo mundo desobedeceu o que os profetas falaram. A maioria desobedeceu. Desobediência. O Pai pediu, ó, faça isso. Outra coisa que o Pai disse. Nunca pedi sacrifício. Quero misericórdia. Quero que em vez de vocês fazer sacrifício, ajude os pobres necessitados. Mas as pessoas preferem fazer sacrifício para ter uma casa nova, um carro novo, uma coisa, vida nova. E aí? Outra desobediência. Não façam igual os hipócritas que vão orar na sinagoga, nas igrejas em pé. Está escrito nas suas escrituras, vocês são cegos. Cego guiando cego. Está escrito aí. Está escrito. Até quando vocês vão ficar fingindo que não tá entendendo o que está escrito nas suas escrituras? Cego guiando cego. Ele disse para não ir na sinagoga, na porta larga. Orar em pé na sinagoga, nas igrejas. Igual os hipócritas faz, mas vocês vão. Claro que os anjos são espertos. Quando os anjos viu o que o Pai pediu, eles têm que fazer o contrário. Ó, se o Pai disse que não é para ir na porta larga, vão abrir muitas portas largas e vamos chamar o povo, e o povo é cego, eles comem merda. Qualquer merda que eles der para esse povo, eles comem. E eles vão mesmo. Olha aí essa sinagoga. Muitos serão chamados. Já está todo mundo sendo chamado. Poucos serão escolhidos. Está todo mundo na sinagoga do diabo aí. Poucos que são escolhidos são os que vão sair, está escrito. Olha as escrituras. Sai dela, povo meu, para que você não seja um cúmplice. Porque o pecado dessas prostituição, dessas religião católica, evangélica, espírito, judaísmo, islamismo, subiu até o céu, principalmente da católica e da filha evangélica. Sai dela, povo meu, está escrito. Não orar igual os hipócritas de pé nas sinagogas. Entra no seu quarto, tranca a porta e ora em secreto, que o Pai vai te ouvir em secreto. E a desobediência continua. E eu pergunto, você obedece ao Pai, Criador do céu e da terra, o Deus desse mundo, o diabo e seus anjos, ou o Deus ou o demônio dos líderes religiosos? A quem você obedece? O Pai diz que não habita em templos feitos por mão de homens. Vocês vão lá, desobediência. Uma desobediência. Ele diz para não fazer igual os hipócritas que oram em pé na sinagoga católica, evangélica, espírita. Vocês vão lá orar de pé nas sinagogas evangélicas, católicas e espírita. Vão lá. E aí? Muito simples. Quando você pega as escrituras e para e lê, você vai ver que vocês estão indo tudo ao contrário. Vocês são desobedientes. Esse mandamento não está escrito em pedras, mas foi capaz de derrubar Adão e Eva. E eu te pergunto, se Adão e Eva caiu por ser desobediente, imagina vocês que estão indo nessa sinagoga evangélica, católica, espírita, judaísmo, islamismo. E vocês, malucos, parem de paranoia de ficar vendo os drones à noite andando aí, os rapazes, tá, todo mundo tem drone hoje, põe luzinha, passa no céu, todo mundo pensa que é disco voador, é drone. As pessoas ficam brincando com o drone à noite. Fica vendo luzinhas, falando com os espíritos. Cuidado com vocês que falam com os espíritos. Que o castigo de vocês que escutar demônios falando na noite é 2 vezes pior. Quem dá ouvido à verdade e lança fora a verdade para dar ouvido a demônios, espíritos, isso sai muito caro para vocês. Então pare com essa paranoia de sejam simples, calmos, tranquilos, esperem chegar a hora certa. Sejam tranquilos em tudo que vão fazer, obedeçam o Pai, não sejam filhos desobedientes. Ele disse que não é para ir orar em pé nas sinagogas, igrejas evangélicas, católicas. Por que vocês vão? Ele disse para não fazer. Cuidado com a porta larga. Olha, encaixem as peças que o Messias falou. Cuidado com a porta larga. São muitos que entram por ela. E ele continua depois. Olha as peças se encaixando. Cuidado com a porta larga. Porque ele parava em frente do templo de Salomão, lá do rei Herodes da época, e falava, cuidado com a porta larga. E mostrava a porta. E o povo pegava uma pedra para atacar nele. Cuidado com a porta larga. Ele falava. E depois ele fala, depois de um tempo, ele fala assim, não faça igual os hipócritas, fariseus, os líderes religiosos de hoje, os padres católicos, espíritas, evangélicos. Não façam igual os hipócritas que ficam orando em pé nas igrejas. Tu, porém, olha, ele divide o povo. Tu, porém, quando quer falar com o Pai, entra no seu quarto, tranca a porta e fala com ele em secreto. Eu te pergunto, até quando vai ser essa desobediência? Adão caiu, deu exemplo, e hoje
depois de quase 7.000 anos, o povo está seguindo a mesma coisa, a desobediência. O pai disse, cuidado com a porta larga, não entre nessas portas largas. Está todo mundo entrando. Desobediência. Não faça igual os líderes religiosos hipócritas que ficam orando em pé nas igrejas. Não faça. As pessoas vão. Desobediência. Até onde vai parar essa desobediência? O pai pediu. Não quero sacrifício. E as pessoas ficam fazendo sacrifício, trabalhando o mês inteiro para pegar dinheiro para dar para líder religioso, em vez de dar para uma pessoa carente que está precisando. Uma idosa que está precisando comprar um remédio, comprar alguma coisa, vocês pegam e dão para esses líderes religiosos para eles comprar avião, carro de luxo, ter vida boa. Desobediência. Ele disse. Olha lá o que está escrito lá em Malaquias 10, se não me engano, 3:10. Olha lá. Ele disse, não quero sacrifício. O dízimo era comida para dar para as pessoas pobres e carentes. Mas até onde vai continuar isso? Até onde? É simples. A desobediência vai derrubar muita gente. O pai mandou o Messias, mandou os profetas, todo mundo, eles avisaram tudo que o pai queria, o caráter do nosso pai. E aí as pessoas, os demônios, não é para ensinar eles a chamar de pai, não, vamos colocar Deus, Adonai, Jeová, vamos colocar, e as pessoas obedecem. Colocaram o nome do Messias, Emanuel, mas veio um doido, um demônio lá, Constantino, falou, não, tira Emanuel e coloca Jesus Cristo. Se você calcular Jesus Cristo, filho dele, você vai ver que dá 666. Desobediência. E as pessoas, e a besta ainda disse, olha, nos últimos dias vão adorar a minha imagem. A católica detonou com a imagem. E o nome. E depois a evangélica tirou a imagem, mas adora o nome. Só falta o microchip na mão. E aí está tudo completo. E pelo que eu vejo, o caminho está muito próximo disso acontecer. Então essa é a mensagem de hoje, irmãos. A desobediência. Parem de desobedecer o Pai e o Messias. Parem de desobedecer. Ele disse, não faça igual os hipócritas que oram em pé na sinagoga, nas igrejas. Não façam igual eles. E as pessoas estão fazendo. Quando for orar, entra no seu quarto, em secreto fala com seu pai. E em secreto ele vai te ouvir. Isso é obedecer. Mas as pessoas preferem ir na sinagoga, ser maltratado, tratado como lixo, e ainda eles roubam todo o dinheiro, tratam as pessoas como lixo. E é assim que os demônios fazem. Exploram as pessoas, tratam as pessoas como lixo, as pessoas são idiotas, gostam de comer merda mesmo. Por quê? Desobedece. O primeiro pecado foi a desobediência. Primeiro foi a desobediência. E vocês estão nesses prostíbulos evangélicos católicos desobedecendo e obedecendo a quem? Você acha que é o Pai ou o Messias? Não, são os próprios demônios. Primeiro que os demônios, ele escolhe pessoas. Esses líderes religiosos são escolhidos por demônios e aí eles dão um certo poder para ele, para enganar as pessoas, manipular pessoas. E aí os líderes religiosos estão tudo aí, enganando todo mundo, explorando todo mundo. E aí os demônios aplaudem, por quê? O pai disse, não faça, o pai, o Messias disse, não faça igual os hipócritas, orando em pé na sinagoga, e todo mundo está lá. Quando for orar no seu quarto, eles fazem o contrário. O demônio faz sempre o contrário. Se o pai mandou orar no quarto, o demônio manda orar em pé na sinagoga. Se o pai fala, cuidado com a porta larga, o Messias também fala, os demônios fazem muitos templos religiosos aí no mundo todo com as portas bem largas para o povo entrar. Desobediência. E onde isso vai parar? Vamos esperar para ver, meu irmão. Mas, pelo que eu estou vendo, tudo está caminhando para o tão esperado dia que o dono desse mundo vai vir e colocar a marca nele, em todo o seu gado. E aí, o bicho vai pegar, meus irmãos.